Moçada, vamos imaginar que nós temos aqui um sistema, tá, que vai girar um determinado objeto, tá? Então, imagine essa ferramenta, a gente tem aqui, né, um ponto O, que é em torno do qual esse objeto cilíndrico vai girar, tá? Bom, a gente pode aplicar uma força aqui na ferramenta, tá? Mais ou menos assim. E aí o que acontece? Essa força ela está distante do ponto de aplicação do ponto O, uma distância dzinho, né? E então o que acontece é que nós vamos ter um giro acontecendo em torno deste eixo aqui. Então vamos nomear os eixos: eixo X, eixo Y e eixo Z. Então nesse caso aqui nós vamos ter uma tendência de giro em relação ao eixo Z, né? Então, vejam, a gente chama de momento ou torque, tá? A mesma coisa, né? A grandeza F vezes D, que representa a tendência de giro, ou seja, essa linha curva que a gente está fazendo aqui, tá bom? Moçada, então, essa é a tendência de giro em torno do eixo Z. Muito bem, eu poderia fazer, agora vou fazer de outra cor, poderia fazer o seguinte, eu poderia aplicar uma força agora na ferramenta neste sentido aqui, ó. Tá? Então, para baixo. O que vai acontecer é que, nesse caso aqui, vai ter uma tendência de giro em torno deste eixo, né? Em torno desse eixo X aqui, né? Então, nós teríamos uma tendência MX aqui. Vou colocar outra, que é o MZ. Tá bom? Então, mesmo que a barra não gire porque ela está fixa no chão, ela vai ter uma tendência ao giro, tá? E o que a gente está medindo aqui é justamente a tendência ao giro. De outra forma, eu poderia aplicar uma força aqui na direção do eixo Y, né? Na direção do eixo Y. Mas o que acontece? Essa força aqui, ela não produz nenhum momento, né? Porque você está puxando a ferramenta. Ela não produz um giro. Ou seja, o nosso MY, nesse caso, igual a zero. Né? Muito bem. Então, o que acontece? A gente sempre que falar de momento, a gente tem que falar do momento em torno de um determinado eixo que passa por um ponto. Por exemplo, nesse caso aqui, o eixo Z que passa pelo ponto O. O eixo X que passa pelo ponto O. O eixo Y também que passa pelo ponto O. Tá bom? Obviamente que a força verde, que é a força no Y, não vai produzir giro, né? Porque você está tentando afastar a ferramenta nesse caso. O sentido contrário é a mesma coisa. Se estivesse empurrando a ferramenta, também você não produz giro em torno do ponto O. Tá bom? Muito bem, muito bem. Agora vamos olhar a ferramenta de cima, tá? Vamos olhar a ferramenta de cima. A gente quer girar essa ferramenta, tá aqui, né, o nosso cilindro lá, né? A gente quer girar esse cilindro aqui. E aí, o que vai acontecer? Aconteceu o seguinte, a gente pode aplicar a força nesta direção aqui, como estava, né? No exercício anterior. Aqui, ó. Aplicar esta força aqui, a força é um vetor, né? E essa força está localizada a uma distância d, né? Do meu ponto de giro, que é o ponto O. Tudo bem? Mas acontece uma coisa, né? E se essa força fosse, por exemplo, nesta direção aqui, nessa direção e sentido?
Vamos apagar essa forcinha aqui, para ficar só com a outra, tá? Então, o que que a gente teria se a minha força fosse direcionada, por exemplo, dessa forma aqui? Bom, a gente pode dividir a minha força aqui nas suas componentes, né? A componente aqui e a componente neste caso aqui, né? Muito bem. Então, vejam só, essa componente horizontal, né, é a componente que é perpendicular à direção, à distância dzinho, né? E a gente também tem a componente F paralela ao dzinho. Muito bem. Agora, quem é que produz o giro? É o F perpendicular ou é o F paralelo ao D? Bom, se vocês olharem na parte anterior que a gente fez, quem vai produzir o giro vai ser o F perpendicular, este cara aqui, tá? Esse daqui, ele vai tentar só afastar a ferramenta do ponto O, tá? Então não é ele que vai produzir o giro nessa situação. Muito bem, então nós temos a seguinte coisa. O M em torno do ponto O é a minha distância vezes a força que produz ele, né? Que produz o giro, que é a força perpendicular. Mas vejam vocês uma coisa. O ângulo, vamos colocar um ângulo aqui, né, que a força faz com esse eixo paralelo aqui. Então, a minha força F perpendicular vai ser F vezes o seno do ângulo θ, não é? Ou seja, o meu M é igual a dF seno de θ. Tudo bem? Então, isso leva a gente a uma formulação vetorial aqui para o meu giro, né? Para a minha tendência de giro. E a formulação vetorial é o momento em torno de um ponto, o vetor momento em torno de um ponto, é igual à distância do ponto de giro até onde você está aplicando a força, vetorial a força. Certo? Esta é a minha formulação vetorial, né? E aí, se você quiser calcular o módulo, você volta para essa equação aqui de cima, né? Volta lá para a equação de cima. Muito bem, galera. Mas vejam vocês uma coisa. Eu vou apagar aqui. Vou apagar essa parte. Apagar a força aqui. Tá? E aí, eu vou fazer com vocês a seguinte coisa. Olha, a gente tem aqui a minha distância, certo? A minha distância D e a minha força sendo aplicada, tá? Minha distância e a minha força. Muito bem. Observem uma coisa aqui, que a gente tem o ângulo θ, né? Eu posso também dividir a minha distância em duas componentes. Vamos dividir a minha distância nas seguintes componentes. A componente que passa aqui pela força, tá? Então eu vou fazer um eixo aqui na força mesmo, tá? Que passa aqui pela força, e vou fazer também um 90 graus aqui com a minha força, tá? Então eu poderia dividir a minha distância nessas duas componentes aqui, tá? Aí ficaria uma componente Dzinha paralela à força e uma componente Dzinha perpendicular à força, tá?
Bom, de novo, quem é que vai fazer essa força aqui criar um torque? Bom, quem vai fazer é a distância que é perpendicular, não é? A distância que é paralela, ela não vai influenciar, porque ela, né, a força vai estar tentando distanciar aí a ferramenta ao invés de girar ela. Né? Então, observem que se eu pegar nessa equação d vezes o seno, é a mesma coisa que o meu d paralelo. Tá? Ou seja, a primeira pode ser tanto df paralelo quanto d paralelo vezes f. Tá? Então aí eu vou escolher a melhor forma de fazer o meu problema. Tá bom? Então os dois são equivalentes e este carinha aqui, ó, em geral, a gente chama ele de braço de força. Tá? Então, o braço é justamente esse D perpendicular. Galera, vejam que quando a minha força faz 90 graus com a distância, é onde eu tenho o maior giro possível, tá bom? Então, no exemplo anterior, em que a força fazia 90 graus, este é o maior momento possível. Tá? Qualquer outro ângulo que você colocar, você vai ter um torque ou momento menor do que se for 90 graus. Tá bom? Muito bem, galera. Então, vamos aqui de novo. Ó. Temos a situação lá, a gente vai aplicar uma força. Tá? Essa força está distante, uma distância Dzinho. Tá? Eu vou desenhar ela aqui também. Tá? Os eixos estão um pouco diferentes, mas os problemas são equivalentes. Tá? Então, o que acontece? Vai ser produzido um momento nesse sentido, né? Que é, olhando de cima, né? Esse momento aqui. Tá? Muito bem, galera. Muito bem. Então, fazer isso, a gente chega à direção do torque. Tá? Porque, vejam, se ele é um vetor, como eu disse para vocês no slide anterior, ele tem que ter uma direção e um sentido. Tá bom? Então, olha a regra. Se nós temos um giro no sentido anti-horário, tá? O torque aponta para cima. Tá? Então, aqui ele aponta para cima, né? A bolinha aqui significa que ele está saindo da página, né? Então, essa é a regra geral, e é a regra geral para qualquer vetor. Tá? Para onde que aponta um produto vetorial? Bom, ele aponta na direção anti-horária para cima. Tá? Então temos aqui, ó, essa é a regra conhecida como regra da mão direita, tá? Em que você pega o vetor R, né? Vamos colocar aqui, ó, que é R vetorial F. Você pega o seu vetor R e gira na direção do vetor F, tá? Ou então você pode utilizar a regra da mão direita dessa forma aqui, em que você aponta para o vetor R, o dedão, você aponta para o vetor F, o dedo médio, e o dedão dá a indicação do seu momento. Isso vale para qualquer vetor, tá, galera? O primeiro vetor é o dedo indicador, o segundo vetor, o dedo médio, e o último vetor, o dedão, tá? O resultado é o dedão. Tudo bem? Então, olha, se fosse a situação ao contrário, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se a situação fosse essa, eu estou aplicando uma força agora nesse sentido, tá? Ou seja, a gente vai rotacionar nesse sentido e eu vou aplicar nessa força aqui.
de uma forma que a gente vai rotacionar neste sentido. Bom, nesse caso, por ser sentido horário, né, o vetor aponta para baixo, né, o vetor momento aponta para baixo. Então, a regra geral é que os relógios eles são negativos, tá? Então, se o vetor aponta na direção horária, no sentido horário, então o vetor é negativo, tá? Caso ele aponte no sentido anti-horário, então aí ele é positivo, tudo bem? Agora vejam, galera, o que vai acontecer se a gente tiver uma força sendo aplicada, tá? Então, eu vou utilizar o mesmo objeto, tá? Para fazer o giro, tá tentando girar em torno desse ponto O de novo. Uma força F1. E agora eu tenho uma outra força sendo aplicada, por exemplo, nesse ponto aqui. Tá? E essa força agora vai apontar para cá. O que acontece, galera, é que esse F1 está tentando fazer o ponto O girar neste sentido. O F2 está tentando fazer o ponto O girar no sentido contrário, né? Então, o meu vetor M no ponto O, neste caso, ele passa a ser a soma dos momentos individuais, tá? Ou seja, a soma dos R vetorial F. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente teria que descobrir a distância. Se a gente soubesse a distância do O até o F1, ele entra na conta, e do O até o F2 também entra na conta. Tudo bem? Esse daqui sendo um R1 e esse daqui sendo um R2. Ok? Notem que, então, nessa situação, a gente teria que o vetor é R1 vetorial F1 mais R2 vetorial F2. Tá bom? Se você pegasse aqui o módulo, ele ia ser o quê? R1 F1 seno de θ1. Tá? O F1 está tentando fazer ele girar no sentido anti-horário, portanto é positivo. E o R2, como está tentando girar no sentido anti-horário, é negativo, menos R2 F2 seno de θ2. Tá bom? Bom, e se a gente tiver duas forças sendo aplicadas no mesmo ponto? Tá? Então aqui a gente tem o ponto O, elas estão aplicadas lá nesse pontinho preto aí, tá? O pontinho preto está distante, uma distânciazinha R, tá? Notem que se a gente fizer, né, a análise vetorial, a gente vai ver que o F1 ele está tentando girar neste sentido, tá? E o F2 também está tentando fazer ele girar no sentido anti-horário. Os dois estão tentando fazer ele girar no mesmo sentido. Bom, o F1 tem um ângulo, o F2 tem outro ângulo, tá? Então, o F1 teria esse ângulo aqui, o F2 teria este ângulo, tá? Notem que você poderia pensar que o ângulo do F2 é este daqui, né? O ângulo entre F e R. Mas, na verdade, você tem que pegar o menor ângulo, tá? Portanto, aquele ângulozinho θ que eu desenhei primeiro. Tá? Então, o que vai acontecer, galera? Vai acontecer que o nosso momento em torno do ponto O, ele é a soma, né, dos momentos individuais. Então, fica R1, que é o próprio R, né? R
vetorial F1 mais R de novo, que é o R2, né? Vetorial F2. Bom, a gente pode colocar em evidência o R, né? Então fica R vetorial F1 mais F2. Bom, F1 mais F2 é uma força resultante, tudo bem? Então, se a gente vier aqui e utilizar a regra do paralelogramo, que a gente já viu lá na primeira aula, vejam, vamos fazer aqui, ó, fazer um negócio paralelo ao F2, um negócio paralelo ao F1, na ponta do F2, tá? Então, nós temos este resultado aqui, é o nosso vetor resultante, tá? Então, vou chamar de FR aqui, que é o nosso vetor resultante. Portanto, a conta vai ser R vetorial força resultante, tá? Mas notem o seguinte, galera, o ângulo que vocês vão colocar na equação agora passa a ser este ângulo aqui, ó, o ângulo entre R e FR, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado para não confundir os ângulos que vocês vão colocar nesta situação aqui, tá bom?